hora de conversa de bem com a balança. Nós temos aqui com a gente a Samela Carvalho. A Samela já é de casa. Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente de novo. Obrigada por terem me chamado para participar. É sempre bom estar aqui, não é? Eu adoro participar do Vídeo Saúde. Samela, tem muita gente que quer perder peso, que quer ganhar peso, que às vezes se sente sozinho, se sente desanimado. Hoje em dia, essa história não dá mais para engolir, né? Não. Olha, isso eu percebi quando a gente fez o Informa. Quando a gente começou a fazer e as pessoas puderam ter acesso para acompanhar o que a gente estava fazendo online, muita gente se engajou para fazer junto e até hoje eu recebi e-mail de quem assiste os vídeos que estão no blog ali. Então, é ruim começar um projeto desse sozinho. É legal quando você tem uma parceria, né? E a gente tem a tecnologia a nosso favor hoje. A Samela está aqui para falar um pouquinho sobre como os aplicativos podem ajudar. A gente colocou aqui como aplicativos para perda de peso, mas tem muita gente que quer controlar o peso, quer manter peso e quer às vezes ganhar peso também. Os homens gostam muito, os meninos, né, querem ganhar massa. Samela, como é que funciona esse universo? Bom, eu gosto muito de tecnologia. E quando a gente entrou no projeto do Informa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar um monte de aplicativo, como é que eu podia ter ferramentas que me ajudassem. Tem muita gente que, às vezes, por vontade própria, não vai atrás de fazer exercício, não vai atrás de comer certo. Foi uma realidade muito grande para mim e é até hoje alguns aspectos. E pra muita gente, Samela. Então, assim, como eu gosto muito de tecnologia, não sai sem meu iPhone, ele tá aqui do meu ladinho. Inclusive, eu vou utilizar ele pra gente conversar aqui hoje. Eu fui pesquisando aplicativos que pudessem me ajudar. E eu descobri que tem várias coisas interessantes que podem dar aquela forcinha que às vezes está faltando para a pessoa. Não simplesmente para perder peso, como você falou, mas para ter uma vida mais saudável. Um aplicativo super simples que eu achei super útil é um aplicativo que te diz a hora que você precisa beber água. Você consegue registrar o quanto de água você bebeu. A gente sabe, com certeza quem acompanha o Vídeo Saúde sabe quão importante é a gente beber a quantidade certa de água por dia. Mas a maioria de nós acaba esquecendo de tomar a quantidade certa. A rotina, eu encontro com muita gente que fala assim, eu sei que eu preciso, já sei dos benefícios, mas eu simplesmente não consigo, é muita correria, minha vida é muito dinâmica, eu não consigo. E aí minha dica você precisa arranjar estratégias. E eu acho que essa estratégia, gente, todo mundo anda com o celular ou com alguma coisa por perto. Então a gente precisa usar tudo que a gente tiver ao nosso favor, né, Samela? Com certeza. Acho que um outro aplicativo que é interessante também, principalmente para quem quer perder peso, é um aplicativo, e existem vários, eu falo de aplicativos aqui, eu tô com o iPhone aqui, conheço os aplicativos para iPhone, mas também existem para outras plataformas, para Android e até mesmo pequenos softwarezinhos que você pode instalar no seu próprio computador. Não precisa necessariamente ser para um celular específico. Quem fica no escritório muito tempo vai poder ter ali um dispositivo ajudando a lembrar dos hábitos saudáveis, né? Com certeza. Vamos aos exemplos, Samela. Vamos lá. Aplicativo do que tanto tem por aí? Um aplicativo muito interessante, esse é super fácil de encontrar, tem vários modelos, tem de graça, tem pago, para você fazer controle de ingestão de caloria. Então você come um alimento ali, obviamente a caloria não é exatamente... É aproximado, né? É um valor aproximado, mas você come, por exemplo, uma banana no café da manhã e uma tigelinha de cereal. Tá. Aí você vai lá e registra nesse aplicativo que você comeu uma banana e uma tigelinha de cereal. Tem aplicativos, inclusive, que vão dizer os tipos de banana, as variedades de banana que existem, vão dar um valor aproximado para a caloria daquela banana. E aí você vai fazendo o controle da quantidade de calorias que você está ingerindo. Tá. Então, a gente tem uma dieta baseada em um valor nutricional básico ali e você consegue controlar a sua ingestão de calorias. Então, com isso, você tem noção do que você está comendo, daquilo que você está ingerindo. Porque uma outra coisa que passa despercebido também é aquele lanchinho, come uma balinha fora de hora, né? Masca um chiclete, toma um refrigerante no intervalo de alguma coisa. Isso você vai perdendo controle. Então, esse tipo de aplicativo pode ajudar bastante a quem precisa controlar a quantidade de calorias que tá ingerindo. Que outras dicas? O que mais que você tem aí? Tem também um aplicativo muito legal que já é para controlar o exercício que você está fazendo. Não para controlar no sentido de fazer menos, mas para controlar, para você ter noção do que você está realizando, do que você está perdendo. Tá. Então, juntando esses dois aplicativos, e tem alguns aplicativos que fazem as duas coisas, ingestão de caloria e queima de caloria. Você consegue ter noção para ficar equilibrado o que você está comendo e o que você está gastando durante o dia. Uma outra coisa que é bastante interessante também, que para mim tem sido muito útil, é aplicativos para você fazer receitas saudáveis na sua casa.
Ah, eu gostei desse. Isso é bem, isso é bem interessante. Ele traz receitas? Como é que funciona? Tem aplicativos só de receitas vegetarianas ou só de receitas que não contenham tal ingrediente. E através desses aplicativos você também pode encontrar ingredientes alternativos para aquela receita comum que você está acostumado a fazer. Uma receita que vai de bolo que vai leite, eu posso substituir leite, aí ele dá umas opções. Exatamente, ele dá as opções daquilo que você pode utilizar. Então, para quem cozinha em casa e quem tem essa opção, é um ótimo aplicativo. E para quem não cozinha em casa e não tem opção de comer em casa, tem um aplicativo também só de restaurantes vegetarianos que você encontra onde você estiver, com as localizações e tal. Então, tem opção para quem vai comer em casa e tem opção para quem vai comer fora também. O que mais, Samela? A Samela estava me contando aqui antes da gente começar a gravar que alguém perdeu muitos quilos, muitos pounds, né? Fazendo exercício monitorado, não, orientado por eletrônicos. Por eletrônicos. Existe um videogame, uma plataforma de videogame que se chama Wii, da Nintendo. E esse videogame, ele saiu com uma característica diferente de outros, né? De PlayStation, Xbox, que são mais jogos de controle e tal. Esse videogame, ele tem controle de movimento. Então, ele lançou vários jogos voltados para esporte, para atividade física. E posteriormente ao lançamento desse videogame foi lançado mais um acessório que se chama Balance Board. Então, atrelado com os controles que tem sensor de movimento e esse Balance Board que você pisa ou coloca a mão e tal, faz os movimentos, e alguns videogames que foram lançados, eu testei há um tempo atrás, de uma personal trainer bem famosa nos Estados Unidos, que lançou um videogame que é ela te falando como é que você faz. E conforme você vai fazendo o movimento... Você tem uma personal eletrônica em casa. Virtual. Então, conforme os movimentos que você vai fazendo, o videogame vai lendo se você está fazendo o movimento certo do exercício ou não, vai calculando e tal. Então, vai corrigindo postura. Vai corrigindo a postura. A própria personal te responde se você está fazendo certo. Ou se você está fazendo, por exemplo, tinha um de corrida. Você está fazendo o movimento da corrida ali, está muito devagar, ela fala para você ir mais rápido e tal. Então, saiu uma notícia de uma mulher na Inglaterra que perdeu mais de 15 quilos só fazendo exercícios, fazendo a parte do exercício físico que tem o seu papel no emagrecimento, que não é só o exercício físico, né? A alimentação também tem seu papel. Mas é um papel muito fundamental o exercício. Fundamental. Samela. Assim, na minha experiência, uma coisa não funciona sem a outra. Você pode até fazer o exercício físico e emagrecer e tal, e se você não melhorar a sua alimentação, não vai ter efeito na sua saúde, né? Mas, por exemplo, no caso da Samela, que participou aqui do Informa, ela está mantendo e está muito feliz, inclusive, né, Samela? Graças ao exercício aliado à alimentação. É um pacote, né? Na verdade, não adianta fazer só durante o momento ali, a gente fez um período até que longo, mas se depois não tiver manutenção, vai tudo por água abaixo, né, Samela? Vai por água abaixo e, na minha opinião, eu não acho que o exercício em si, só pelo exercício, ele gera o resultado que a gente quer. Porque tem muita gente que pratica exercício físico e toma vários complementos aí que às vezes não são nem saudáveis. Você está fazendo exercício físico e por causa disso você acaba prejudicando a sua saúde. Então qual que é o objetivo, né? Tem que estar sempre uma coisa atrelada à outra. Tá certo. Samela, obrigada. Passou rápido o nosso tempo, né? Passou. E espero você aqui com a gente mais vezes, viu, Samela? Toda terça, 5 da tarde. Seu programa, você assiste a Samela falando lá sobre tecnologia. Agora é hora de culto familiar e relacionamento do casal. Com a gente tem o pastor Gustavo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bom. Pastor e médico. Ele sempre surpreende aqui com os temas que falam fundo mesmo ao coração dos nossos telespectadores. Tem sido um sucesso. Obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos, viu, pastor? Obrigado pelo convite e por ter aberto esse espaço, né? Que a ideia, quando nós falamos, e principalmente ao falar de família, de casal, vai mostrando uma dimensão diferente do ser humano. Para mim, justamente essa demonstração de amor é uma das marcas mais maravilhosas da presença de Deus na vida de uma pessoa. Porque nós podemos, e existem relacionamentos que não são unidos pelo verdadeiro sentimento que deveria ser. Na verdade, o amor é mais que um sentimento, é um princípio, é uma decisão. É uma escolha. Eu gosto de uma definição de amor que inclusive é de um sacerdote, de um padre, que ele disse: o amor é o desejo e a capacidade de fazer bem ao outro. Nada a ver com essas definições de amor que aparecem por aí. Né? Hoje em dia, basta entrar num shopping, às vezes a pessoa está ali, olha uma bolsa e diz: eu amo ela, eu amo isso daqui, eu amo aquele cara. Como que vai perdendo a profundidade do significado disso, do sentido. E
como fortalecer isso, como fortalecer como casal, mais especificamente como casal, mas também nós podemos envolver todo o núcleo familiar, tem os filhos também, através de uma prática muito interessante e às vezes não tão entendida do culto familiar. Fala pra gente o que é o culto Primeiro, familiar. culto familiar, esse termo a pessoa pode achar um pouco místico, o que eu vou fazer, não, melhor não, chegará até um pouco de medo, né? Eu disse, não, mas nada mais simples do que o culto familiar. E talvez poucas coisas deem mais resultado para a união familiar do que justamente ele. O culto familiar nada mais é do que um momento em que o núcleo familiar, seja o casal com seus filhos, e eles têm esse momento de intimidade com Deus. Um momento simples, um momento às vezes até rápido, principalmente se tem filhos pequenos, mas não por isso não deixa de ser profundo e significativo. Você sabe, pastor, que eu ouvi uma orientação, até me chocou, que o culto familiar devia durar no máximo, para quem tem criança, 7 minutos. É bem curtinho, na verdade. Como que 7 minutos de reunião familiar, vamos chamar assim, com o objetivo de buscar a Deus, pode fazer tanta diferença no casal? Em todo, e também todo o resto do dia, né? Existem alguns estudos que mostram que, principalmente nessa parte de comunicação, também na parte de psicologia, que mostram que a pessoa consegue ter uma atenção fixa mais ou menos em minutos, um pouco, digamos 1 minuto por ano de vida. Mas alguns até falam que tem que ser menos do que isso. Então, se nós temos, imagina, tem uma criança de 5 anos, ela vai conseguir aguentar 2 minutos, olha, e 2, 3, 5 se tiver muito acostumada, muito acostumada. Já depois ela perde o foco. Claro, já vai. E a ideia que tem que ser, como funciona o culto familiar? Ele tem que ser adequado para a idade, tem que ser interessante. E aí entra todas aquelas ferramentas, todo o arsenal que nós temos para poder ajudar. Se nós vamos falar especificamente, então, e rapidamente, se você tem crianças, sejam pequenas, use muito recurso musical. Existem vários CDs, inclusive a Casa Publicadora, a Rede Novo Tempo, fornecem muito material que pode ser usado com crianças. Chessel, né? Claro, famosos programas que nós temos aqui, buscando na internet. Na nossa casa nós usamos, nós buscamos no site ou em outros sites que ficam os vídeos gravados, e nós revisamos. Então, o culto familiar, ele é um momento de música. Se é um casal sem filhos, também pode usar música, que é um momento de louvor, é um momento de conexão com Deus. Tivemos o momento da música, tivemos o momento da oração. Eu posso fazer uma oração temática. Nessa segunda-feira nós vamos orar pelo trabalho, o trabalho do papai, o trabalho da mãe, pela escola, pelos amigos, pelos vizinhos, e principalmente como o culto familiar é um momento de gratidão. Principalmente no fim do dia. A nossa tendência é, com toda a loucura que acontece, eu vou ficando triste. Mas quando eu chego no culto familiar, gente, aconteceu algo bom no dia? Sim. Não precisa ser assim, algo mecânico, ele pode ser uma coisa personalizada. E na verdade deve ser uma coisa personalizada. Assim. Deve ser assim. Obrigada, pastor. Amanhã tem mais Vida e Saúde, nós vamos entender como a influência de um relacionamento pode trazer grandes transformações na vida, e tem receita de coxinha. É amanhã às 4h30 da tarde, eu espero você. Tchau!